Olá galera, eu sou o professor Cadu e nessa aula de hoje nós conversaremos um pouco sobre as equações segmentária e paramétrica de uma reta. Uma reta está na sua equação segmentária quando ela está escrita nesse formato. Para que uma reta esteja escrita na equação segmentária, você precisa colocar o x e o y do mesmo lado e o termo independente que ficar do outro lado da igualdade deve certamente ser 1. Então, se você colocar o x e o y do mesmo lado e fizer as divisões de maneira adequada ou multiplicações para transformar esse coeficiente em 1, a sua equação de reta fica num formato chamada segmentária. Por exemplo, se eu te dou uma equação reduzida, que é a equação y igual a menos 2x mais 8, e peço a equação segmentária, quais são os seus procedimentos? Número 1, colocar o x e o y do mesmo lado da igualdade. Então, pega o menos 2x e joga para lá. Vai ficar 2x mais y igual a 8. O próximo passo, eu preciso tentar transformar esse coeficiente, esse termo independente, em 1. Para transformar esse 8 em 1, basta que eu divida toda a equação por 8. Se eu dividir toda a equação por 8, eu vou ter 2x sobre 8 mais y sobre 8 igual a 8 sobre 8. E agora eu simplifico o que for adequado. 2 dividido por 8 vai dar 4 na parte de baixo. Então fica x sobre 4 mais y sobre 8 igual 8 dividido por 8 dá 1, que era exatamente o que eu queria. X sobre 4 mais y sobre 8 igual a 1 é a equação segmentária da minha reta. Um truque que pode facilitar a sua vida no futuro é, ao colocar uma reta na equação segmentária, esse A, o número que divide o x, é o ponto em x que essa reta corta. O número B, que é o número que divide y, é o ponto que a reta corta o eixo y. Então imagina a sua reta. Em determinado momento ela corta o eixo x, em determinado momento ela corta o eixo y. O momento em que ela corta o eixo x é esse A, o momento em que ela corta o eixo y é esse B. Por exemplo, nesse caso, só de bater o olho na equação da reta, você vê que ela corta o eixo y no ponto 8, não é? Então vejam, embaixo do y apareceu 8. Então se você percebesse isso, já podia ir direto para a resposta. Outra maneira que nós temos para escrever a equação de uma reta é através da sua equação paramétrica. Parametrizar a equação de qualquer coisa é escrever aquela equação em função de um outro parâmetro. Daí vem a palavra parametrizar. Quando você pega especificamente uma reta e escreve numa equação paramétrica, você quer pegar o x da reta e o y da reta e escrevê-los de outra forma, dependendo, por exemplo, de uma outra variável, que é a variável t. E todas as vezes que você for parametrizar a equação de uma reta, cada um dos parâmetros, o parâmetro estabelecido para x e o parâmetro estabelecido para y, obrigatoriamente serão parâmetros de primeiro grau. Então aqui no seu parâmetro que você desenvolver para x e para y, nunca vai ter t ao quadrado, t à quarta, t à quinta. Serão parâmetros de primeiro grau. Por exemplo, se eu tenho a reta y igual a menos 2x mais 8, que é a mesma daqui, e eu preciso da sua equação paramétrica, eu escolho uma das incógnitas, uma das variáveis, ou x ou y, vou escolher o x. E escrevo esse x de acordo com uma função do primeiro grau que seja adequada para mim naquele momento. Por exemplo, t mais 1. Eu inventei uma maneira de escrever o x dependendo de um certo parâmetro t. Então eu falei, o x vai ser chamado de t mais 1. Se o x for chamado de t mais 1, do que vai ser chamado o y? Muito simples. Troca o x por t mais 1 aqui. Você vai ter y igual a menos 2 que multiplica t mais 1, mais 8. Fazendo a distributiva, você alcança y igual menos 2 vezes t dá menos 2t. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, que somado com 8 dá 6. Está aqui. Se eu escolher, porque vai ser adequado para mim em alguma situação, que o x deve ser escrito na forma t mais 1, obrigatoriamente o y, que é relacionado ao x assim, deve ser escrito na forma menos 2t mais 6. Isso é uma das equações paramétricas dessa reta. Notem que a equação paramétrica não é única. Por quê? Eu poderia ter escrito x como sendo 2t mais 4. Aí o y daria outra coisa aqui. Então, dado uma maneira que você escolhe adequadamente para ser o seu x, você descobre uma outra maneira para ser o seu y, ok? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau e até a próxima.